Tcharam! Vamos lá! É isso aí, gente. Vamos fazer esse bolo aqui que pediram pra gente, né? Oi. É um bolo fofinho de macaxeira, mandioca ou aipim, né? Então nós vamos usar aqui, ó, essa mandioca ralada ou macaxeira, né? A gente ralou aqui e pesou, deu 2 xícaras de chá de macaxeira ralada, que tá crua, tá? E deu um total de 280 gramas de macaxeira ou mandioca ou aipim. O desafio aqui é porque pediram. Pediram, foi uma menina aí que assiste nosso canal, pediu, já faz bem uns 2 meses isso, né? E ela E queria agora vamos atender esse pedido. que fosse fofinho, né? Fofinho. Então nós vamos fazer aqui essa receita que nós achamos, né? Nós achamos a nossa imaginação. Vamos tentar, vamos ver se vai ficar fofinho. Vamos ver. A gente não vai, pode ficar gostoso, vai ficar com certeza. Com certeza. É um desafio, gente. Um desafio aqui para a Dinizinha. Então, E é bom com a macaxeira realmente crua, tá? crua, tem que ser crua, tá, gente? Primeiro vamos colocar aqui no liquidificador 1 xícara de chá de leite. Muito bem. Muito bem, né? Pode colocar qualquer leite. Isso, leite de coco, leite de arroz, leite de soja, o leite que você quiser, tá, gente? A medida da nossa xícara, como nós já falamos, é 200 ml de Líquidos. capacidade. Capacidade. Isso. Então vamos lá, colocar aqui no liquidificador o leite de coco ou leite de vaca, o leite que você quiser, beleza? E vamos colocar aqui primeiro para bater esses 2 ingredientes. A macaxeira ou mandioca ou aipim raladinho cru. Vamos bater até ficar bem liquidificado, tá, gente? Pronto, queridos. Agora nós vamos colocar aqui os ovos e o açúcar e também vamos colocar 100 gramas de margarina ou manteiga ou gordura de coco, o que você quiser, tá, gente? Tá liberado. Então, se você for colocar óleo ou gordura de coco, você pode colocar 100 ml ou 100 gramas também, tá? Que esse bolo aqui ele fica mais gostoso fazendo assim, com manteiga ou margarina. Mas também pode colocar gordura de coco ou um óleo de girassol, óleo de soja também, não tem problema. Então, a margarina. Agora, 2 ovos inteiros, é claro, né? E vamos colocar também o que agora, Manazinha? O açúcar. Açúcar. E o açúcar? Como é que é o açúcar? Esse açúcar é açúcar cristal. Mas você pode colocar também o açúcar demerara, né? Isso. Demerara. O açúcar mascavo. O refinado, né, também. Tudo, qualquer açúcar. Ou adoçante também na proporção que você já tem costume de usar o seu adoçante, tá? A gente não vai dar o peso, o valor do adoçante, porque cada pessoa tem um adoçante diferente, não? Então a gente não usa adoçante, então a gente não pode dizer pra você quanto vai ser de adoçante. Mas aqui temos 1 xícara de chá de açúcar. De 200 ml, né? Que dá o quê? Quantos? 200 gramas. 200 gramas de açúcar, tá, gente? Você então, pode bater na batedeira também, não pode? Esse bolo? Olha, eu acho que fica difícil bater a macaxeira na batedeira, verdade, né? É verdade. Mas depois você pode fazer, depois que bater no liquidificador, você pode bater o resto na batedeira com certeza, tá, gente? Então vamos lá, vamos bater de novo. Opa! Peraí. Energia. Deixa eu colocar a tomada aqui. Vamos lá. Agora sim, gente, vamos lá. Então, gente, já está bem batidinho. Agora nós vamos colocar numa tigela para acrescentar o coco, a farinha de trigo e o fermento, tá? Porque aqui vai ficar meio ruim para mexer, então eu acho melhor colocar numa tigela, tá? Então vamos lá, vamos trocar aqui.
Prontinho, queridos. Vamos colocar aqui na nossa tigela, a tigela velha de guerra, né? Que você já conhece. Nós fazemos aqui nossos... Deixa eu pegar uma colher aqui, tô precisando de um auxílio. Chama bola também, né? Isso aqui. Bola? Bola. Ah, tá. Então tá aqui, ó. A nossa macaxeira batida com leite, com açúcar, com ovos, com manteiga ou margarina. Que gostosura, né, mulher? Tá achando gostoso assim já? Já. Tá um cheirinho gostoso. É um cheirinho bom, né? É. Macaxeira de primeira qualidade, essa macaxeira, né? Ó, o cheirinho, vai ficar aquele bolinho delicioso, gente. Bem batidinho. E agora vamos colocar o que aqui? Agora você vai colocar a farinha de trigo. Farinha de trigo, olha assim, tá... É farinha de trigo, como é que é essa farinha de trigo? Farinha de trigo sem fermento. Sem fermento, de primeira qualidade, Primeira né? qualidade. Não me venha perguntar se pode colocar farinha com fermento, que por vir não pode não, viu? É, a gente gosta mais sem fermento, tá, É gente? verdade. E essa aqui é aquela magnífica, premium, a primeira qualidade. Vamos colocar aqui uma xícara de chá de farinha de trigo, lembrando a vocês, nossa xícara tem 200 ml de capacidade para líquido, mas nessa xícara de 200 ml de capacidade cabem 125 gramas de farinha de trigo. A gente pesa, tá? A gente sempre usa uma balança que é para os bolos ficarem todos Perfeito. lindos, iguais. Bonitos para vendas, né? Para venda, gente. Colocar numa boutique, né? Fica Uma lindo. boutique. Se você quer vender um bolo bonito, todos os seus fregueses olham assim, nossa, como elas fazem bolos maravilhosos, compra uma balancinha, gente. R$20, R$15 nessas feiras do Paraguai. É verdade. Né? Então, agora é do Xing Ling, né, gente? E agora vamos colocar o que, donazinha? Coco ralado. Um coco ralado aqui, bem fininho. Olha, delicioso. 100 gramas de coco ralado de primeira qualidade, né? Você gosta daquele úmido adoçado, né? Que úmido fica mais adoçado. gostoso, não é Com verdade? certeza, é. Então vamos lá, 100 gramas de coco. Olha que delícia. Gente, o cheiro aqui tá divino. Perfeito. Então vamos mexer aqui bem com o fouet. Essa massa aqui ela é diferente, gente. Não vai ficar tão grossa, né? Vai ficar uma massa intermediária. Mas vai ficar muito Muito bom. gostoso. Tenho certeza, né? Vamos, né? Tirar a prova dos 9, né? Oh, eu vou comer todo para tirar a prova bem tirada, gente. Vamos lá. Aqui é só mexer, só pra deixar a farinha dissolvida, tá? Não precisa bater, não. Não é preciso bater farinha de trigo quando se trata de bolo, tá, gente? Só pão mesmo. Olha só, já tá bonito já. Tá lindo. Olha só, e agora? Agora bate mais um pouquinho aqui que eu vou já ligar o forno aquecido, né? Mais ou menos 3 minutos já tá bom, né? É. Antes. Isso, porque o nosso forno é muito forte, então 3 minutinhos antes ou 5 minutinhos já fica perfeito. É 180 graus, tá, gente? Nosso forno é maravilhoso, não precisa gastar muito gás, não. 3 minutinhos já fica quente. Vai lá, liga lá. Deixa eu ver se não tem nada aqui dentro. Tira as panelas de dentro do forno. Ó, 180 graus. Beleza. E a forma, né? Pega lá a forma também, depois vamos colocar o deixa eu fermento. pegar a forma. Enquanto o forno vai dando uma esquentadinha, vamos pegar a forma que já falar sobre Sobre a a forma, forma. né? Então a forma aqui, ó, gente. Essa forma aqui de 20 centímetros de diâmetro por 8 de altura. Essa forma está untada com o que, donazinha? Com margarina culinária, né? Isso. É, 80% de lipídios. De 80 a 70% 70. também, gente, serve, tá? Essa é aquela margarina de boa qualidade que você usa em casa. E a gente só unta com isso. A gente Só não, muito com isso. não enfarinha a forma para o Não bolo coloca, ficar é verdade, para não colocar farinha, porque senão o bolo vai ficar feio, feio. né? Fica É. feio. O bolo ficar Branco, bonito, né, gente? O bolo ficar bonito, os fregueses amarem o resultado do bolo. Você desenforma o seu bolo e vai fazer aquele sucesso total. Então agora vamos colocar o fermento. O fermento tem quanto de fermento aí, donazinha? Aqui tem 20 gramas de fermento biológico. Não, fermento químico. Fermento químico para bolo. Fermento Biológico químico. é para pão. É verdade, que é o fermento tradicional para bolo, aquele pó
É o mais famoso que o pessoal gosta, O mais né? famoso. Tem várias marcas por aí. É uma colher de sopa, 20 Uma colher gramas, de né? sopa, 20 Mas gramas. você também pesou. Pesei para Por ter quê? a prova, né? A Pra prova dos ficar ovos. sempre, os bolos ficar sempre Sempre iguais, iguais. sempre lindos e maravilhosos. É verdade. Então vamos lá, uma colher de sopa de fermento químico, que é o fermento para bolo. E vamos mexer delicadamente. Também, outra dica, gente, não bata o fermento, tá? Por favor, né? É verdade. Pra que ficar batendo fermento? Só é misturar, né? Levemente. Porque esse fermento ele age com calor, né? Justamente o fermento justamente. químico ele reage com calor, tá? E não com reações químicas como reações biológicas como o fermento para pão. O fermento químico ele reage com calor, então você não pode ficar batendo não, tá? Deixa ele reagir lá dentro do forno na hora certa, tá bom, queridos? Então é só você misturar aqui Olha e aí. vamos, olha só que massa magnífica, gente. Perfeita. Linda, perfeita, maravilhosa e saborosa. E vamos assar o nosso bolinho, vamos colocar na Vou forma. colocar na forma, gente. Vamos lá, você quer, Eu vou para aí. Eu vou para aí. Donazinha vai Eu vou segurar segurar aqui. o bol e eu vou puxar a massa, tá? Como sempre, né? Fazemos. E agora vamos fazer aqui, conversando com vocês, esse vídeo maravilhoso. Um vídeo que vocês gostam. Peraí, deixa eu só posicionar na câmera aqui. Funciona aí. Para ficar aparecendo. Pronto, Nazinha. Olha Pode aí. ir aí. Um Que vídeo muito bom que eles gostam de assistir bastante, né? pode ir que eu vou puxando. Vamos lá. Um pouco mais para trás para não cair no centro. Presta atenção aí. Presta atenção. Como é o resto da música? Você pensa que ama. É Essa isso música aí. é linda, né? É verdade. Pois é, gente. Olha só que massa maravilhosa. Tá vendo? Não precisa colocar muita farinha, né? Ela fica linda. Só assim, gente. Que legal. Ai. Tô doidinho pra esse bolo ficar pronto, Ô, né? vamos Pra nós acabar com comer. esse bolo. Um cafezinho, ai. Pronto, aqui eu vou raspar depois. Deixa eu espalhar aqui a massa, né? Espalha tá bem? assim. Espalhe, pode espalhar aí. Você Depois autoriza? eu autorizo. Vamos espalhar aqui a massa. Maravilhosa, linda. Ela tá leve, tá, como é que fala? Emocionada, né? Flocadinha a massa, viu? Nunca vi uma massa tão maravilhosa quanto essa. Que né? massa perfeita, gente. Ai. Ui. Então, prontinho, né? Tá bom assim? Prontinho, tá ótimo. Tá? E vamos levar ao forno por aproximadamente... 25 minutos, né? É. Tá douradinho, depende do forno, né? De cada um. Depois nós vamos ver, talvez até uns 30, quem sabe. Vamos ver, porque nós nunca fizemos essa receita, é a primeira vez. Primeira vez. Tá, gente? Então vamos lá, vamos ao forno. Vamos. Olha aqui, gente, já está prontinho o nosso bolo. Que maravilha, gente. Esse bolo passou aproximadamente quanto tempo no forno, Donazinha? Passou uns 30 minutos. Depende de cada forno, né, gente? É. Mas é porque essa massa aqui, ela é mais... demorou Mais um pouco mais a molinha, né? corar, né? É. Também mais molinha, mais macia. Então, é a massa mais clara também. Então, realmente, você tem que observar o seu forno e ver aí. Tem alguns fornos que passam até mais tempo. Tem os fornos passando. Dependendo da qualidade do forno. Como daquele que a gente tinha, né? Nossa, Então, vamos esperar ele... Bom morninho, né? Acho que é levemente morno, né? Vamos ver aqui como é que ele vai desenformar. Porque ele começa a esfriar, aí as laterais começam a soltar, né? Também. Então, vamos observar para ver como vamos desenformar. Então, daqui a pouco a gente volta. Então, queridos, vamos lá, vamos desenformar o nosso bolinho. Desenformar, é assim mesmo que fala, né? É assim mesmo. Ó, tá levemente morno, tá? A gente já passou a faquinha aqui, deu uma balançadinha leve, que é pra ter certeza que ele tá solto, mas também não balança demais, pra não rachar o bolo, né? Às vezes, na ignorância, que o pessoal balança os bolos, aí racha, né? Mas tem que ser de leve, tá? Então tá soltinho. Nossos bolos, eles nunca grudam, graças a Deus. Não precisa de desmoldante, né? Não precisa de desmoldante. Tá vendo aqui, olha, vai esfriando, você vai vendo que ele vai começando a soltar as laterais, tá vendo? Então vamos usar aqui uma embalagem, que as pessoas perguntam sempre pra gente, qual é a embalagem do bolo que vocês usam? Olha aqui, ó, nós estamos usando aqui esse prato para bolo,
É o, deixa eu ver aqui, Galvanotec. Não é propaganda não, tá, gente? É porque o pessoal pergunta mesmo, então nós estamos passando para vocês. E qual é É o número? o, Tem número também? tem escrito aqui G50. Galvanotec G50. Se é 50, eu não sei. Só sei que é esse que tá escrito aqui. Para esse bolo de 20 centímetros dá certinho, né? É. Então vamos desenformar? Vamos Vamos lá? lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos virar. Eita, Já fez o soltou, somzinho. já fez a zoeira aí. A zoadinha, né? E vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos ver como ficou. Eita! Oh, que lindo, Deu gente. certo essa receita tua, Certinho, perfeita, né? né? Essa Temos receita que partir para ver como ficou por dentro, né, Vamos queridos? ver. Ah, sim, Ah. também fala sobre a tampa aí, Aqui o chapéu do bolo. Chapéu. O chapéu do bolo. Aí, ó, se você for vender, né, gente? Às vezes você não tem uma vitrine de vidro, que é uma coisa mais barata. Às vezes tem só uma bancada na sua lojinha, consegue um espaço na sua garagem ou alguma lojinha barata e não tem vitrine, mas só uma bancadinha. Você pode usar, ó, esse chapéu do bolo que aqui, lindo. né? Que a gente fecha aqui bem fechadinho. Agora eu vou fechar não para não fazer barulho. Aí o que acontece com esse aqui? O bom dessa embalagem, que acompanha esse pratinho, é que você pode colocar um bolo sobre o outro, que ele aguenta até, acho que até 3 bolos, né? Quer dizer, mais 2 aqui em cima. Ele consegue ficar, graças a essas canaletas aqui, fica bem firme e você consegue colocar um bolo em cima do outro. Então, você vai fazer uma vitrine improvisada, muito bonita. Então, se o bolo for um bolo assim, que dá para vender por um precinho melhor, lugar você consegue vender por um precinho razoável, vale a pena investir. Aí você não compra por unidade não, compra naquelas lojas que vende bastante, né? Atacadão, né? Atacadão. Tem muitos. Ou na internet. Na internet Né? também. Aquele Mercado Livre. Bom, Mercado Livre vende isso aqui, que é uma maravilha, tá? Vê o peso. Vou pesar aqui pra vocês, porque a gente não pesou e esse bolo a gente nunca fez ele antes. Então eu vou ver aqui quanto é que tem. Tem aqui minha balancinha que está um pouco velhinha, mas que serve, né? Deixa eu ver aqui. Zerei. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui. Olha, aqui deu 1,48 kg. Esse prato aqui ele tem 27 gramas, então 27, 28 gramas. Então deu 1,20 kg. 1,20 kg de bolo, um bolão, De sim, bom bolão, tamanho, né? Que bolão mesmo. maravilhoso. Então vamos partir para vocês, queridos. Então vamos partir um pedaço bem generoso para os nossos amigos, não é isso aí? É isso Vamos mesmo, lá. vamos lá. Olha como tá aí. fofinho. Vamos ver aqui como ficou essa maravilha. Eita, tá cremoso também, Tá gente. cremoso, Tá tá, cremoso. olha aí. Isso é bolo de macaxeira, né, gente? Não é bolo só de farinha de trigo, não. Por isso que ele tá Tem assim. mais macaxeira, né? Então, É verdade. o Então resultado, deixa eu pegar né? aqui É muito bom. Deixa eu pegar aqui um garfo e vou aqui apoiar para tirar um pedaço bem bonito para vocês. Vamos ver. Olha. Olha, gente. Que delícia. É tá fofinho mesmo, né? cheio de coco, olha. Bolo fofinho de macaxeira. Agora, bem de pertinho, gente, vamos Olha. partir para vocês verem como ficou a textura desse bolo maravilhoso. Essa receita inédita que nós nunca tínhamos feito. É o teste, É o teste. aqui com vocês, gente. Vamos lá? Vamos ver Vamos aí, ver olha lá. aí. 1, 2, 3 e... Olha! Realmente um bolo Super fofinho é. de macaxeira. Delicioso! Uhul! Bom demais, queridos. Bom apetite. Bom apetite! Vamos lá?